Queridos, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula onde eu vou falar sobre fatores sistêmicos e pacientes odontológicos dentro desse contexto de caso clínico, reforçando a todo mundo que nós estamos nos últimos dias de inscrições abertas do Periovalorizada e do Perioflix. O Periovalorizada é o único curso que te ajuda a ter uma melhoria de vida na odontologia, através de pacientes recorrentes, voltando sempre e pagando bem pela pele de todos os dias. Isso significa que nesse país, onde nós temos a maior quantidade de dentistas per capita do mundo, onde nós já batemos 400 mil cirurgiões dentistas nesse país, onde o CFO está fazendo algum esforço de internacionalização para exportar alguns dentistas, porque não tem onde ficar aqui. A vida é difícil. E a proposta do Peridiária é que você se diferencie através de uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem fazer, que é trabalhar muito bem a prevenção, que é conversar muito bem sobre prevenção contextualizada em ciência, em trabalhos científicos, que são traduzidos em histórias que colam na cabeça, onde o paciente entende perfeitamente o que está acontecendo na boca dele e ele fecha com você. É preciso se diferenciar. Não dá para ser igual a todo mundo. E eu sei que você gosta do meu conteúdo gratuito, mas eu nem chamo muito mais de curso peridiário, porque os alunos falam que é muito mais que um curso, né? Fala aqui, dentistas, é muito mais que um curso? É, porque assim, é uma formação. Por quê? Tem um curso gravado. Você vai ter uma aula ao vivo, inclusive a aula ao vivo vai ser amanhã, às 20 horas. Vai ter uma aula ao vivo por mês. Eu faço aulas extras. Tem, para você não procrastinar, para você não esquecer de assistir o curso toda sexta-feira, vai no seu WhatsApp, um áudio meu com uma pequena dica. Mesmo que você não assista o curso, vai uma pequena dica toda sexta-feira para você. Tem mensagem no Instagram para você. Tem caso clínico para você colocar na comunidade. Tem caso clínico cabeludo para você resolver. E esse é um caso interessante. Aqui, ó, a Daísa está falando assim, que é uma especialização, e eu ouso dizer que é um aperfeiçoamento constante, é uma atualização constante, porque às vezes eu me atraso para começar a live, porque eu estou terminando de preparar a aula, tá, gente? É por isso, eu adoro trazer coisa nova, adoro uma novidade. Hoje eu vou falar desse caso que enviaram num dos grupos. Professor, preciso de ajuda. Mulher, 70 anos, hipertensa, hipertireoidismo, toma sertralina, sertralina e zolpidem, já teve um AVC, toma esse diariamente também com anemia e tem alergia à dipirona. Chegou com as coroas sobre implantes anteriores, saindo salmoura, e no raio-x viu nossa, é um monte de coisa. E só para falar que tem tanta coisa envolvida aqui que a gente precisa trabalhar essa questão. Então, por onde a gente começa? Professora, o que eu faço? Uma profilaxia apaixonante resolve? Não resolve. Fazer pacote de reconhecência nesse caso resolve? Não resolve. Então, é por isso que a gente faz tudo junto. A gente trabalha todo o sistêmico junto, e quando você conseguir trabalhar isso aqui vai dar certo na sua vida. Eu vou falar para vocês assim, por que eu sei de toda essa história aqui do sistêmico, tá? Que quando eu casei com meu marido, e ele começou a apresentar os problemas sistêmicos, eu falei assim, nossa, se eu soubesse que tinha tanto problema, eu não tinha casado com você. Porque assim, é o seguinte, o cara é jovem, magro, diabético, aí dislipidêmico, ferritina lá nas alturas, homocisteína lá nas alturas. Homem, o que acontece com isso? E eu comecei a buscar formações para conseguir compreender o que acontece sistemicamente. Por conta disso, né? Comecei a tomar gosto pela coisa e por isso que eu fui entender. E o que começou a acontecer é que os pacientes
queriam passar comigo. E o que começou a acontecer é que na clínica tinha que passar para a Cris. Todo pepino vai passar para a Cris. E o que vai acontecer com você é que você vai se tornar referência porque você sabe resolver essas coisas. E se você sabe conversar sobre essas coisas que eu vou contar, as histórias que colam na cabeça, e eu vou contar qual vai ser a resolução, incluindo a suplementação, tá? Gente, super entrega, tá? Por isso a minha equipe fala, Cris, 24 horas no ar, combinado? Combinado. 24 horas no ar, porque é uma super entrega que acaba chegando aqui. Eu também estou fazendo isso por um outro motivo, por você. Eu estive rememorando algumas coisas da minha vida que odontologia não foi a minha primeira escolha. Eu queria fazer faculdade de música, porque eu já dava aula de órgão e teclado, eu já cantava, e não podia fazer porque não tinha dinheiro, que o meu pai, ele tinha falido a empresa, e eu acho que você nascer num berço rico e ficar pobre é muito mais doído do que você nascer pobre e saber que era assim. E vi meu avô ficar deprimido, depois o meu pai foi trabalhar no Japão para saldar as dívidas, minha mãe, professora, estava aqui, e eu sei o tamanho do sacrifício que foi para eles dois, meu pai e minha mãe, custearem o curso de odontologia. Mesmo público, é caro, né, gente? A gente gasta muito para estudar. É o curso dos materiais, o dia que vem a lista de cirurgia é para desmaiar. E eu acho que eu nunca pensei em desistir da odontologia, mesmo quando meu marido falava que isso aqui era um hobby caro, né? Só gasta dinheiro e não ganha. Era porque ele via o meu amor pela odontologia. E eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui: o amor pela odontologia não paga boleto, não enche o bolso, não paga colégio de criança. E eu tô aqui para levantar uma bandeira para falar assim, ó, se para você foi difícil fazer odontologia, para mim foi. E não foi para mim, foi muito mais difícil para os meus pais, que o meu pai tinha dívidas e o dinheiro era muito curto. Se eu falasse que eu teria desistido da odontologia, seria assim, ó, sabe todo aquele sacrifício que vocês fizeram por mim? Foi pro lixo. Então, eu vou falar assim, que eu estou aqui agora no Perediário porque eu quero que você tenha muito sucesso na sua vida. Não sei, conta aqui no chat para mim, para quem é que foi sacrificante ou que honra a família, agradece a família pelo sacrifício que passou. Porque para mim foi assim. E é por isso que eu quero que você tenha o melhor da odontologia. E aqui eu começo a falar assim de um caso realmente complexo, que é um paciente com problemas sistêmicos, por exemplo, implantes nos anteriores saindo salmoura, e no raio-x tem algumas coisas. Salmoura tá saindo gosto salgado, né? Nos implantes. Então, vamos começar a entender algumas coisas aqui, tá? Em primeiro lugar, o que é importante saber é que esta situação é uma situação de risco para a periimplantite. A quantidade de implantes é um risco à periimplantite. Colocar menos implantes é mais fácil de limpar. E quanto mais implantes, maior proximidade, menos osso entre eles, mais difícil de higienizar e maior o risco de periimplantite. Então, já é uma situação de risco. Os implantes estão muito bem instalados, muito bem realizados. Mas o problema é a quantidade. Então, aqui, poderia ter colocado 2 implantes, mas tudo bem. Às vezes o paciente falou assim, eu quero passar fio dental. E pode ser que isso seja da época onde se acreditava que o implante não ia aguentar tudo isso de força. E quando não se sabia, dentro dos estudos biomecânicos, quando se aguentava de força, colocava implante dente a dente. Hoje, quanto menos implante, mais saúde. Então, ter sangramento é problema. Mas não é só isso, tá? O que acontece aqui é que agora a gente vai ter que cuidar. Isso aqui precisa de manutenção preventiva. O problema é que tem outros problemas envolvidos aqui na história, né? Então, por exemplo, aqui a gente acaba tendo hipertensão. A paciente é hipertensa. Outra coisa, a paciente tem 70 anos. Então, com 70 anos, já entra
já é considerada uma pessoa idosa, ela tem comorbidades, a população está envelhecendo, e a minha pergunta é, hoje eu li essa pesquisa aqui, somos o país de maior quantidade de dentistas, e a situação de saúde bucal das pessoas está deplorável, está deprimente. A gente tem uma odontologia de ponta e essa odontologia não chega. Então, a bandeira do Peridiária é trabalhar fortemente a prevenção através de histórias. Então, vamos pensar assim. A primeira coisa que você tem que entender é que 70 anos é inflamação. Você vai olhar essa pessoa com olhos de inflamação. Existe um termo na ciência chamado inflammaging. Inflammaging. Ou seja, quanto mais velho, mais inflamação. Agora eu vou falar aqui para os meus dentistas periodiária, super criativos, e a gente tem uma pontuação de periocões. Se alguém inventar uma história que cola na cabeça falando assim, olha, inflammaging, o que acontece quando a gente envelhece? Naturalmente vai inflamar. No Periflix, eu já tenho uma aula onde eu falo sobre o timo. Aí um colega falou assim, nossa, eu tenho mais de 25 anos de formado, a última vez que eu ouvi falar de timo foi na faculdade. Sim, o timo é a escolinha do sistema imunológico. E com a idade existe uma involução do timo, que é uma glândula que está sobre o coração. E isso amadurece o sistema imunológico e essa involução tímica também está relacionada com inflamação. Então, envelheceu, inflamação. Ao final da aula, eu vou dar o segredinho peridiária contra a inflamação. O que a gente vai fazer? Lembrando assim, ó, tudo isso daqui está no Periflix. Periflix é legal, ele tá dessa vez no pacotão periodiária Periflix, tá? Ó, eu acho que as áreas do Periflix são super, elas ajudam demais com uma biblioteca que a gente consulta para poder conversar e melhor planejar o tratamento, tá? Super vale a pena, porque se tiver um caso desse, como é que você vai tratar? Quando tem periimplantite, o que a gente vai fazer é a gente fazer um tratamento cirúrgico, porque só tem cirúrgico para periimplantite, tá? Isso daqui é um print da aula do tratamento passo a passo da periimplantite, que está dentro do Perivalorizada, onde a gente vai fazer uma consulta inicial, a gente sabe que a causa é uma disbiose, então, como tudo da filosofia periodiária, a gente vai reequilibrar essa microbiota, a gente sabe que a consequência é a perda de osso e gengiva, com poucas chances de reconstrução, tá? Então, dentro aqui do periodiária, eu vou fazer tudo que dá certo e tudo aquilo que não dá certo eu não vou fazer. Ou tudo aquilo que tem pouca chance de dar certo também não vou fazer, porque eu estou no meu consultório particular. É diferente de um ambiente de pesquisa, de vamos tentar X coisa. Tentar X coisa, o paciente está lá de graça, né? Tem injeção na testa. Mas para periimplantite, não. A gente vai tratar com aquilo que dá certo. Então, a gente trabalha com a metodologia da implantoplastia. E depois de ter feito essa prevenção através de manutenções periódicas de acordo com o risco, aí tem o risco que é de acordo com a outra aula, a gente vai acabar fazendo que esse paciente retorne sempre. E é por isso que com isso a gente consegue reequilibrar. Muito possivelmente, neste caso, que a gente já tem assim, não sei, viu? Talvez não tenha aqui espiras expostas, não precise fazer um retalho, não tem espiras expostas. Ufa! A minha pergunta é o que tem aqui, ó. Se existe algum degrau entre o componente protético. E outra coisa, gente, existe uma coisa que é fator de risco em próteses cimentadas. O fator de risco se chama excesso de cimento. Falei isso na aula anterior, né? Então, se tiver excesso de cimento, e ó, já peguei um monte de caso onde eu abri um retalho e tirei assim um pedação de cimento. Por quê? Implante não é dente. E contrariamente ao periodonto, quando você coloca excesso de cimento na cimentação, ele expulsa, depois você pega uma sondinha e tira tudo. No periimplante, não. Ele extravasa, entra dentro do sulco periimplantar, porque você não tem fibras circulares do tecido gengival periimplantar e aquilo ali vai dar problema. Então, não é a mesma coisa, tá bom? Por isso que a gente tem que ver, tá? A Fabiana, eternamente graças aos pais, irmãos, avós, todo mundo ajudou a fazer odonto aqui. Agradeço minha família, meus amigos hoje, que antes eram meus chefes, fui recepcionista desde menina até formar.
e me tornar colega de profissão da mesma clínica. Uau! Sempre, sempre é difícil, sempre é puxado, sabe? Sou grata à minha mãe querida que batalhou junto comigo para oferecer valores, princípios que norteiam a vida. E eu sei a história do Ricardo, história difícil. Eu acho que toda história tem uma história, né? Para quem caminhou tudo isso na odontologia, a gente fica aqui muito mais teimoso, que ganha dinheiro por ganhar dinheiro, vender roupa dá dinheiro, vender bolo de pote dá dinheiro, vender brigadeiro de colher dá dinheiro, mas a gente quer estar aqui na odontologia. Para ficar na odontologia, eu insisto, gente, tem que se diferenciar. Existem caminhos de diferenciação da alta complexidade. Aqui no Peridiária é a gente oferecer saúde. Então, paciente que está aqui, a gente vai acompanhar esses casos de pacientes com implantes, a gente vai avaliar. Aqui eu já falei da questão do excesso de cimentação. Quando tem espiras expostas, vai fazer tratamento de periimplantite. Eu tenho um outro programa chamado Domine a Periimplantite, só falar com a equipe, só periimplantite. Quem está vendo muita periimplantite, então tem um módulo onde eu falo assim, ó, o que é periimplantite, o que é saúde, o que é doença, sangramento à sondagem, não sangramento à sondagem, qual é o parâmetro, tem perdalço, não tem perdalço, tem espira exposta, tem... Gente, não é só mobilidade, implante não é dente, nós estamos com uma nova doença. Da mesma forma que existe um novo tratamento, tem uma nova doença. E quem bota esse implante não está sabendo tratar essa doença. Então, cabe a nós, tá? Prevenir. Quanto mais clínica de instalação de implante, mais implante na boca das pessoas. O que a gente faz? Roteiro de conversa de prevenção. Vendo o sonho e o pesadelo. Tá tudo no plano Pério 30, que é o primeiro módulo, plano para você conseguir um grande resultado no Peridiária rápido. E com isso, você vai conseguir ter resultado. Para isso, você vai conseguir tudo isso de resultado e vai ter o seu paciente, onde a gente vai falar sobre a recorrência. Não tem jeito de ter sucesso no periimplante sem recorrência. Uma outra coisa que está acontecendo aqui é que essa paciente é hipertensa. Hipertensão entra dentro do espaço de periimplantite. Então, olha só, 70 anos, implantes próximos, risco de prótese cimentada, 70 anos já é inflamação sistêmica por conta da idade, e a gente vai ter que entender o que é hipertensão. Então, no Periflix tem um módulo chamado Medicina Periodontal, e ali tem uma aula chamada Diabético, o paciente diabético hipertenso que não quer perder mais dentes. Aí, dentro desse contexto, eu coloco uma aula sobre a questão teórica do caso clínico. Então, eu adoro ensinar teoria contextualizada, né? Olha só, esse cliente é do sexo masculino, 59 anos, hipertenso, toma losartana, indapem, Corcelli, diabético, faz uso de glifage, glicazida e cálculo na vesícula, né? Olha aqui, a losartana é um antagonista da angiotensina, eu falo dos medicamentos, falo da metformina, falo da gliclazida, e isso daqui, hipertensão, diabetes e dislipidemia caracterizam síndrome metabólica. Síndrome metabólica, e eu falo nessa aula também, é uma coisa que uma doença leva a outra, porque são todas inflamatórias. Então, por exemplo, a doença cardiovascular é inflamatória. Como assim é inflamatória, professor? Então, você vai pensar assim, ó, que toda vez que o coração bombeia, aí conta assim para o paciente, paciente, quando você coloca aqui, ou quando você coloca a artéria aqui na veia, você não sente o coração bater? Então, o coração bate. E o que as veias e as artérias fazem? São as artérias, tá? As únicas que movimentam. Mas vamos falar veia para o paciente, para ficar fácil de entender? As veias, elas ficam movimentando, né? Então, esse movimento, ele é mediado por várias coisas saudáveis. Acontece que é o seguinte, quando tem inflamação circulando no corpo, nas veias, essa coisa das células conseguirem movimentar, se flexibilizar para acompanhar a batidinha do coração, não funciona direito. Se não funciona direito, ela fica meio rígida. E isso, sabe o que acontece? É pressão alta. Pensa assim, é a mangueira do jardim. A mangueira do jardim, ela tá no máximo. A bangueira do bombeiro tá no máximo. Só que assim, se ela não esticar um pouco, ela explode. Então, a mangueira, ela tem que fazer isso daqui, igual o que acaba causando no coração. Então, a pressão, ela tem que ser normal
porque as veias ficam flexíveis e quando começa a ter inflamação, isso endurece. A gente também tem a história do rastilho de pólvora, que é a inflamação sistêmica. E de onde vem essa inflamação? Pode vir da idade e pode vir da boca. Então, se a pessoa está com implante com gosto de salmoura, tem inflamação vindo das mucosas? Tem. Tem inflamação vindo da idade? Tem. Tem inflamação vindo da pressão alta ou a inflamação do corpo que endureceu as artérias? Ambas as coisas, tá? Então, é uma doença inflamatória. A outra coisa, o diabetes também é uma doença inflamatória. Sabe por quê? Quando tem mais inflamação, a boquinha da célula, que é o receptor da glicose, que precisa de insulina para abrir a boquinha da célula e colocar a insulina para dentro, ela não funciona. Olha que interessante. Eu tenho uma tia que fala assim: é engraçado, toda vez que a gente come fritura, o diabetes piora. Fritura! Fritura aumenta a quantidade de radicais livres, fritura aumenta a inflamação, piora esse processo de resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Gente, resistência insulínica é assim, ó, tem insulina e não funciona. Não funciona. É igual tecla de celular que não funciona, é igual tecla de computador que não funciona. Tem, o negócio, tem o botãozinho lá, não funciona. O botãozinho da insulina está quebrado. Por quê? Porque tem inflamação. De onde que vem essa inflamação? Do dente. Só do dente? Não. Mas o dente é uma causa que faz parte. Vocês estão entendendo que contar essas histórias vai trazer mais paciente recorrente? Vocês estão parando para pensar a quantidade de hipertensos passam pelos nossos consultórios? Que você vai dar esse show de explicação, que eu não acabei ainda, que ao final da aula eu ainda vou contar as diquinhas, que você vai ter esses pacientes. Então, quando você explicar tudo isso, diabetes mata? Não sei se mata, mas diabetes dá um monte de doença, inclusive doença cardiovascular. E aí tem toda uma explicação sobre síndrome metabólica para você explicar. Onde é que cabe isso? São as cartas da manga do Peridiária. A cada sessão você vai contar uma novidade, a cada sessão você tem uma coisa interessante para contar. A cada sessão você vai trabalhar informação como ferramenta de trabalho. E esse paciente vai pensar assim: uau! A gente vai pensar que a gente vai explicar coisas diferentes. E síndrome metabólica também, ela é caracterizada clinicamente, visualmente, como um indivíduo que tem um barrigão. A circunferência abdominal é maior que a circunferência do bumbum. Ou, em outras palavras, paciente barrigudo, bateu o olho, chegou na frente do consultório, inflamado. Citocinas inflamatórias na circulação sanguínea. E essa é a história do rastilho de pólvora, do incêndio florestal. Eles estão no perivalorizado e no perioflix. Existe uma outra coisa também que eu quero falar para vocês, que é a ligação. Eu achei um estudo bibliométrico, tá? Estudo bibliométrico é um que mede a quantidade de literatura escrita, só para a gente saber se é um tema importante. Bem, quanto de pesquisa tem disso? É uma pesquisa bibliométrica da ligação de periodontite e doença cardiovascular, tá? Então, assim, ó, tem muito estudo. Mas é periimplantite, professor. Gente, periimplantite é semelhante, mas periimplantite é pior do que periodontite. Mas os mecanismos etiológicos, ambas as doenças, doença periodontal e doença cardiovascular, elas são muito estudadas nas últimas 3 décadas. Os periodontopatógenos podem servir como fatores iniciadores. Para quem é dentista periodiário, é o patógeno-chave. É a aula que é a base do método patógeno-chave. O periodontopatógeno pode servir como um potencial iniciador de fatores ligando doença cardiovascular e doença periodontal. A inflamação pode constituir um fator etiológico significante, dividido para ambas as doenças. Doença periodontal inflamatória, doença cardiovascular inflamatória, periimplantite inflamatória, diabetes inflamatória, idade inflamatória. Então é o seguinte, gente, é muita inflamação. Nossa, professora, vamos dar um anti-inflamatório? Não, não pode imunossuprimir o paciente. Nós vamos imunomodular. Espera aí, que já vou contar sobre isso. E mais, né? Bom, já falei sobre hipertensão. E
É o seguinte, toma sertralina. Sertralina é um antidepressivo. Tem relação de depressão com doença periodontal? Associação entre depressão e periodontite. Uma revisão sistemática e meta-análise do Journal of Periodontology, que é super alto impacto. Tem relação entre depressão e periodontite, mas está tratada, professora, está tomando remédio. O fato de estar tomando remédio não significa que seus neurotransmissores estão resolvidos. Isso eu entendi porque eu atendi um monte de paciente deprimido tomando medicamento e não melhora. Por quê? Porque existe uma correlação de depressão com a produção de glicocorticoides. Cortisol. Então, assim, o deprimido produz cortisol, é a mesma coisa do estressado, e ele produz citocinas inflamatórias. O paciente que tem depressão, ele também tem uma menor resposta imune. O paciente que tem depressão também tem menor motivação de higiene bucal como resposta protetora. E o estresse crônico, que também pode estar relacionado com doença, com depressão, porque ele fica estressado, porque ele não se resolve, né? Modifica a resposta imunológica. Então, a gente tem que parar para pensar. E tem uma aula sobre isso, tá? Que é a associação da depressão e a periodontite. Tirei esse artigo do print da aula que eu acabei falando aqui para vocês. E o paciente toma Zolpidem, que é a insônia. Insônia tem a ver com doença periodontal? Bom, é o seguinte, tem a ver com a depressão. Porque duas moléculas de serotonina vão virar uma molécula de uma coisa chamada melatonina. E a melatonina, ela regula a vigília e o sono. E Zolpidem é um indutor de sono. E aí, dando uma mexida na literatura, eu encontrei a associação entre doença periodontal e desordem do sono não apneica. Problema de sono que não é apneia, é insônia mesmo. E tá pequenininho, eu vou aumentar, tá? Existe uma relevância clínica que é o seguinte: o gerenciamento adequado de doenças periodontais requerem que o estilo de vida dos pacientes, eles sejam levados em consideração no plano de tratamento. Isso é quente. Calma lá que já vou explicar, tá? Um dos fatores que são fatores para iniciação do sono e manutenção. Existe uma associação óbvia entre desordens do sono e periodontite. Então, desordens do sono podem induzir uma inflamação que, por sua vez, pode influenciar no desenvolvimento de periodontite. Agora, pensa na perimplantite. Olha só, eles estão falando assim, ó, muito possivelmente existe uma relação clara. Falta de sono, insônia é inflamatória. E se é inflamatória, a pessoa tem inflamação sistêmica, e essa inflamação sistêmica vai desencadear uma periimplantite, ou ela pode piorar uma periimplantite. E quando a gente para e pensa num caso desse, que o paciente tem tanta coisa, não tem como desassociar a manutenção preventiva com o estilo de vida. Como funciona isso? Você vai trabalhar o periovalorizada, onde eu ensino você a fazer recorrência. Ah, mas está muito difícil, estou com pouco dinheiro. Então me diga, o que será que vai trazer mais dinheiro rápido do que aprender a fazer a pele de todos os dias de um jeito rápido? O que vai te trazer mais dinheiro do que a valorização de uma coisa que você só precisa de conhecimento, não precisa de material para você ter os seus pacientes? O que é que mais vai trazer um boca a boca quente no seu consultório com pouco investimento, que é o material odontológico? O que é que você vai esperar melhorar se você não entrar nessa turma, já que amanhã vai ter aula ao vivo, você vai poder conversar comigo? E se você é recém-formado, me conta, o que é que você acha que vai melhorar? Isso aqui é um acelerador. Você vai entender que os pacientes depressivos, os pacientes insones, diabéticos, hipertensos, eles são pacientes inflamados. E, como está falando aqui, agora ali no artigo sobre a apneia, que o estilo de vida do paciente, ele é muito importante para insônia. O que quer dizer estilo de vida?
Estilo de vida significa, vamos lá, atividade física. E aí, a gente vai falar de atividade física? Tem que. Isso vai entrar dentro da manutenção preventiva. E no Peroflix eu tenho uma aula de exercício físico e diabetes. E a gente vai falar sobre atividade física. Ah, mas a gente não é personal trainer, a gente não é formado de educação física. Nós somos profissionais da saúde. Ponto. Entra no YouTube, estuda um pouquinho sobre atividade física. Nós somos profissionais de saúde. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu participei de um programa, um projeto, um grande projeto que falava sobre promoção de saúde. E ele foi patrocinado pela Fundação Kellogg's. Eu fui para um congresso no Peru em 95, estava no segundo ano de graduação, porque só falava de promoção de saúde. Promoção de saúde é o nível mais geral de prevenção. Por exemplo, escovar os dentes é promoção de saúde? Não é. É prevenção específica. Você vai evitar uma coisa. O que é promoção de saúde? Comida saudável. Promoção de saúde é geral e inespecífico. Atividade física. Atividade física pode melhorar a doença periodontal? Pode. Por quê? Porque ela melhora índices glicêmicos, porque ela diminui citocinas inflamatórias do estresse, do cortisol, porque ela pode melhorar a insônia do nosso paciente que falou na anamnese que não dorme, porque ela vai fazer a ginastiquinha nos vasos sanguíneos e aquela ginastiquinha que fica bombeando vai diminuir a hipertensão, vai diminuir o estresse que aumenta a quantidade de corticosteroides que aumenta a inflamação. Estilo de vida é tudo do geral que melhora. E a gente vai conversar sobre estilo de vida porque nós somos profissionais de saúde. E a gente vai acabar falando que a gente vai melhorar muita gente. Cada dia que passa me convence que o melhor investimento que fiz foi adquirir o curso pé diária. Isso aí. Vida pessoal, profissional da água pro vinho. É isso, que legal. E muda porque a gente está trabalhando numa coisa que poucos dentistas estão fazendo. Falar de prevenção. Porque a gente aprende o que na odontologia? A gente aprende a fazer. E isso que eu estou falando é trabalhar a ciência com técnicas de comunicação, que são as histórias que colam na cabeça, que é a valorização, que é o encantamento do paciente através de comunicação não violenta, de métodos de comunicação como andragogia e um jeito de conversar com o paciente absolutamente humanizado e acolhedor. E a gente vai transmitir essas informações específicas para o paciente. E esse paciente vai ficar bom. E, para terminar, o segredinho é o seguinte: como é que a gente vai trabalhar com esses pacientes aqui, ó? Paciente que tem tudo isso de problema, por exemplo, tem tem idosa, hipertensão. Primeiro de tudo, a gente vai trabalhar o estilo de vida e ponto final, tá? Então, converse com o paciente. Atividade física, faz. E não é para fazer, tem que fazer, hein? Isso é comunicação violenta. Então, dentro da terceira fase da consulta extraordinária, a gente vai conversar com o paciente e a gente vai ver o que é possível fazer. Então, vai ser a consultoria de saúde bucal, a gente vai falar sobre estilo de vida, atividade física, alimentação, sono, controle do estresse. E aí, dentro disso, tem que conseguir trabalhar tudo isso para melhorar. Então, por exemplo, será que mais atividade física não tiraria esse zolpidem, que é um indutor de sono? Será que mais qualidade de vida ou mais estilo de vida, caminhada, amizade, alimentação adequada, controle da desbiose intestinal, tudo super importante para o eixo intestino-cérebro, não diminuiria esse antidepressivo, já que o tratamento hoje não é só medicamentoso, ele tem que ter qualidade de sono? Então, e será? Já teve um AVC. Teve um AVC. Gente, isso aqui é bomba relógio. Já teve um AVC. Paciente, você teve um AVC? Tá vendo isso aqui, onde tá saindo a salmoura? Isso aqui é inflamação que tá correndo nas suas veias. Essa inflamação, ela faz um machucadinho nas artérias e ali faz uma placa de ateroma. No Perivalorizada tem a história da formação da placa de ateroma. Uma história de terror, tá? Mas tem uma história em PDF para você falar. Ó, é sempre conversar. E aqui, né? Comunicação, humanização, conhecimentos científicos. Ah, me lembraram aqui, sertralina inibe a formação de saliva, o paciente fica com menos saliva e tem maior risco de cárie. Olha a bomba. E o dia que o paciente entender, que falou assim, engraçado, esse dentista tá falando coisas que eu não ouvi em lugar nenhum,
E aí você vai falar: "Sim, eu tenho uma proposta diferenciada, trabalho com prevenção, eu trabalho do paciente como um todo". "Ah, é?". E você vai ser único. A sua precificação é pelo método de unicidade. "Ai, eu vou ver o quanto que o vizinho cobra". O vizinho faz o do vizinho, mas aqui perio-diária só você dá esse show de conhecimento. E o paciente tem que ficar de boca aberta, porque tem uma coletânea de conhecimento aqui para você. Bom, estilo de vida. Segunda coisa, suplementação, tá? Segura aí. A suplementação, ela já existem dados inequívocos da suplementação com ômega 3 para inflamação sistêmica, como fator protetor, mas tem que ser ômega 3 com altos níveis de DHA. E a minha sugestão seria o ômega 4, da marca ômega 4, com mais de 990 de DHA. No entanto, ela tem valor elevado, então não é para todo mundo. Não é para todo mundo por quê? Porque o molho pode sair mais caro que o peixe. Se você não consegue fazer um dos pilares do Peridiária, que é aumentar o preço da sessão, ele vai achar que ele vai comprar o suplemento e ele não vai mais voltar para a sua sessão. Você tem que conseguir ter tempo clínico remunerado e através das técnicas de valorização você vai conseguir cobrar mais. Cobre mais do paciente. Tenha tempo clínico, aí você vai prescrever. No Periflix eu falo sobre suplementação de probióticos. Naquela aula eu conto a história dos bagunceiros do fundão e que os probióticos são imunomoduladores, eles vão melhorar. E para a doença periodontal é o Lactobacillus reuteri, que vai ser tomado por 4 meses durante o tratamento, assim que inicia o tratamento periodontal ou periimplantar. É um imunomodulador. O paciente, além do estilo de vida, ele também vai ter uma suplementação bem alta de vitamina D, tem no Perivalorizada, isso você não vai ver em lugar nenhum, tá? Ninguém está ensinando a suplementar vitamina D. E que altos níveis de vitamina D têm um efeito imunomodulador, modula a resposta inflamatória. E não é para ser. Aí por que eu aprendi a suplementar? Porque daí vai na endócrino, deu 20, ó, tá ótimo. Não tá. Porque para os efeitos imunomodulatórios você precisa de mais. Então, suplemento com vitamina D. E suplementa com vitamina B12 também. Por quê? Quem toma metformina tem uma depressão. Não toma metformina aqui, mas quem toma tem uma depressão de vitamina B12 e vai ter hiperhomocisteinemia, que é alto risco de doença cardiovascular. Toma AS também. Tem alergia de pirona. Alergia já me dá uma coisa assim, esse sistema imunológico está destrambelhado, tá? Ele está desequilibrado. Ele tem uma inflamação em algum lugar, ou está super inflamado. Gente que tem alergia a tudo, são indivíduos atópicos, que têm alergia a tudo. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar tudo junto, estilo de vida, suplementação, manutenção preventiva, manutenção bem próxima desse caso de implante vendido em pacote. Ao meu ver, isso aqui vai ser bimestral, profilaxia apaixonante, reequilíbrio microbiano, escovinha, irrigador. No Perivalorizada tem script de venda de irrigador. E agora eu pergunto para você assim, gente, você está esperando o quê para fazer parte da nossa família, onde a mensalidade, a parcela do combo Perivalorizada e Perioflix, com um caso desse, já pagou todo o tratamento. Perivalorizado e Periflix, eu quero que seja assim o seu colchão salva-vidas para essa dificuldade da odontologia. Você vai se diferenciar por uma coisa que ninguém está sabendo fazer, que é falar de prevenção através de técnicas de comunicação. Então, o método está no Perivalorizado, o aprofundamento está no Periflix. Você precisa disso para se diferenciar e para o paciente te enxergar como diferente. Através desse sistêmico, está super justificado cientificamente a importância do retorno. O seu paciente vai voltar sempre, você não vai gastar tempo pagando marketing, você não vai gastar tempo achando que é o post que vai resolver. Post ajuda para chuchu, mas ele complementa e tem muita gente achando que é o post que vai trazer o paciente. Que vai trazer o paciente é outro paciente que vai trazer para você. Quem vai trazer paciente é o próprio paciente que vai falar assim, eu preciso mesmo voltar. E ele vai voltar para você. Isso aqui
que vai resolver. E quando periflex é vida, e quando fala assim, periodontite está ligada a tudo, está ligado a tudo. E somente na metodologia periodiária que a gente conseguiu ligar todas as coisas. Manutenção preventiva direto e reto, porque não é só a limpezinha, ele tem que te ouvir. E na manutenção preventiva, na terceira fase, no momento da manutenção preventiva, você vai dar uma palavrinha de sistêmico para o paciente. Apenas uma recorrência do paciente traga todo o curso. E aqui eu preciso dizer para você que eu quero formar a maior comunidade de dentistas preventivistas. Eu tenho um mapa de dentistas periodiária, onde o seu nome vai estar no mapa. Periodiária está em franco crescimento, porque agora eu criei um canal para paciente chamado Saúde para Todos. E eu começo a fazer lives com os meus alunos, estão sendo recortados em shorts de 1 minuto, os pedaços de live, estamos recortando para também virar Reels, estou mandando para os dentistas periodiária, a gente vai amplificar essa ideia para pacientes, eles vão se tornar conscientes sobre a saúde bucal, eles vão procurar todo dia, eu respondo, você tem como indicar um dentista pelo método? Eu indico, está no mapa, mas tem áreas desse Brasilzão que não tem dentista periodiária. Tem lugares onde tem maior concentração populacional e que precisa de mais dentistas periodiária. Eu quero que você não precise desistir de um sonho que certamente foi muito custoso, porque é um curso difícil e porque é um curso caro. Mesmo gratuito, é caro, porque a gente compra muita coisa. Eu não teria coragem de desistir da odontologia por honra aos meus pais que fizeram tudo de sacrifício, que os meus pais moraram. Meu pai morou 15 anos no Japão, minha mãe morou 10 anos no Japão. Agora eu tenho a alegria de estar aqui perto deles. E que também nem tudo é dinheiro, porque dinheiro por dinheiro, gente. Vende carro, vende roupa, vai ganhar dinheiro. Ganha mais que trabalhar na clínica popular, ganha mais que trabalhar pelo convênio. Mas não, a gente quer fazer a sua odontologia dar certo. A gente quer a alegria de transformar vidas. Só que eu estou aqui para acelerar o seu caminho. Então, segura na minha mão. Entre em contato no link aqui. Fala com a equipe. Consegue o parcelamento. Entra. Amanhã tem aula ao vivo. Eu insisto porque eu sei que eu transformo vidas. É para o recém-formado, porque o que é que você vai fazer quando você é recém-formado? Como é que a gente vai fazer se a gente tem pouca habilidade manual? É para você que é especialista, principalmente, tá? Porque a nossa periodontite está jurássica, muita coisa atualizou. Eu tenho a felicidade de poder virar o mundo atrás de atualização científica e trazer para você, traduzida para você colocar dentro de uma roupagem de marketing e vendas. E aí você fala com o seu paciente. É para você que é de todas as especialidades, principalmente para quem está passando implante por debaixo do seu nariz. Todo mundo está vendo todo implante todo dia. Não vamos deixar ter periimplantite. Não vamos deixar nossos idosos terem cáries radiculares. Não vamos deixar nossos idosos perderem os dentes por conta da inflamação sistêmica. O conhecimento que você vai ouvir em qualquer lugar, não tem tempo, professor. Ouve no carro, ouve lavando louça, ouve em qualquer lugar, online, põe no podcast. E vou falar outra coisa, o conteúdo gratuito não é igual ao pago. O pago é diferente, é direto ao ponto, eu estou sempre com o celular na mão, respondendo sempre que posso, sempre respondendo a comunidade, você não vai ver isso em lugar nenhum. E é por isso que a gente está aqui para fazer a diferença na odontologia. Nem no curso de especialização mais nobre que conheci, jamais foram abordadas tantas informações e conhecimentos. Ai, que bom, obrigado. Um tratamento humanizado. Isso que aprendemos com a professora Cristina. Porque a humanização é aquilo que vai fazer o diferencial. Então, estamos num mundo de pessoas máquinas, a gente está dentro de uma coisa muito igual para todo mundo. A gente vai fazer a diferença nesse mundo, tá? Sou clínica, super feliz, realizado pacientes. A Deusimar começou peridiária, passou uma temporada fora do país, voltou, começou do quase zero,
entrou em contato com todos os seus pacientes antigos e falou assim: estou com uma coisa nova e está aqui bombando de sucesso. Se você acha que cobrar bem é só para clínica de alto nível, pelo contrário, você pode cobrar isso nas clínicas de alto nível, mas o custo é alto também. Muito aluno meu em consultório pequenininho, em cidade pequenininha, tá bombando, que você virá único. Se você tá no bairro simples, eu já atendi no bairro mais simples, e essas pessoas estão mega carentes de informação. Você precisa fazer a diferença na vida deles com informação. Ninguém dá informação, estão cansados de tomar pancada, de ganhar informação de qualquer jeito. A gente faz o bem. É por isso que é gratificante. A gente faz o bem, a gente transforma vidas, a gente ganha presente dos pacientes, porque a gente faz essa transformação. Que você possa fazer parte desta família, dessa comunidade peridiária, que é a comunidade que mais cresce. E agora uma novidade, tá? Tem o online e a gente está preparando as imersões. Quem é dentista peridiária vai ter clínica para alunos, tá? Estamos fazendo um projeto piloto em abril. E ali vai ter um dia só de atendimento para quem é aluno. Para quem não é aluno, vai ter imersão peridiária no mês de abril e no mês de junho. Para que é imersão? Para quem realmente não aguenta, não consegue assistir online, vocês estão pedindo muito, vai ter imersão. Então, entre em contato, vai ser assim, ó, batidão, manhã, tarde, noite, todo o conteúdo do Peridiária para você. Então, aguardem que vai ter novidade aqui para você, tá bom? Queridos, uma linda noite e até a próxima!